O Supremo Tribunal Federal deve concluir hoje o julgamento sobre a validade da desaposentação. O tema teve repercussão geral reconhecida e volta a ser analisado pelo plenário com o voto vista do ministro Dias Toffoli. A discussão inicial foi apresentada por um grupo de aposentadas que voltou a trabalhar. O STF irá definir se o aposentado que voltou a contribuir para a Previdência Social pode alterar da aposentadoria proporcional para a integral. Pelas regras atuais, o aposentado que voltou a trabalhar não tem direito a um novo cálculo para mudar a aposentadoria. Nesse recurso, as aposentadas pretendem reformar a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Rio Grande do Sul, que entendeu que o aposentado que voltou a contribuir para o INSS tem direito apenas ao salário família e reabilitação profissional e não à reversão da aposentadoria da proporcional para a integral. O relator, ministro Marco Aurélio, já votou pela procedência do pedido das aposentadas. Para ele, da mesma forma que o aposentado volta a contribuir para o INSS, tem direito aos benefícios, levando em conta as novas contribuições. Mas o julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A Procuradoria-Geral da República opinou pela impossibilidade da reversão do tipo de aposentadoria. E sobre os processos julgados pelo plenário do Supremo, eu converso agora com a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Eu queria que você explicasse sobre esse caso, primeiramente, o que significa desaposentação. Fala-se muito nesse termo, né? Mas quais os impactos dela e o que significa? Fala-se muito, Rafaela. Existem muitos processos tratando sobre essa matéria espalhados pelo judiciário brasileiro. Não é à toa, realmente, que o Supremo Tribunal Federal analisa 2 recursos extraordinários que tratam desse tema. Na pauta consta esse que a repórter mencionou e um outro com repercussão geral reconhecida. E para explicar melhor o que isso significa, eu vou exemplificar. Vamos supor que um aposentado, que efetivamente conseguiu a aposentadoria, ele permaneça em atividade ou ele volta para a atividade e volte a contribuir, consequentemente, para o regime geral de previdência social. A partir daí, esse aposentado, que até então tinha sido aposentado por um regime proporcional, ele, em razão dessas novas contribuições, ele pede, então, que seja desconsiderada aquela aposentadoria inicial, faça-se o recálculo daquelas contribuições que foram feitas após a aposentadoria, e então seja possível, de acordo com a intenção do aposentado, transformar aquela aposentadoria proporcional em aposentadoria integral. Então, o objetivo de quem busca a desaposentação é ter uma aposentadoria mais vantajosa, levando-se em consideração todas aquelas contribuições que foram feitas após a aposentadoria. Então, o que se discute aqui no Supremo é exatamente a validade jurídica desse instituto. É possível, não é possível, ofende ou não a Constituição Federal. Agora, existe alguma diferença entre a desaposentação e a revisão da aposentadoria? Sim, são institutos diversos, são institutos diferentes. Quando se fala em revisão de aposentadoria, eu tenho aí a correção de um erro, eu tenho um tempo de serviço que não foi contabilizado, mas que efetivamente existiu durante o período da aposentadoria. Eu tenho aí uma diferença de valor que efetivamente vai refletir quando se constata um erro ou um equívoco na análise daquele procedimento do pedido de aposentadoria. É diferente. Na desaposentação, o que eu vou ter é a total desconsideração da aposentadoria, e aí o que se pretende é que, com base nos cálculos das novas contribuições, se tenha um novo benefício, que passaria então de proporcional para integral. Então são institutos diferentes. Agora o Supremo já se pronunciou sobre esse caso? Sobre revisão a desaposentação? Sobre revisão de aposentadoria, já. Sobre desaposentação, não. No final de 2003, nós tivemos uma decisão do Supremo que tratou sobre a possibilidade do aposentado, na revisão do benefício, optar pelo mais vantajoso. No entanto, em relação à desaposentação, esse tema está sendo analisado agora pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio já se manifestou. Agora, o caso já chegou a ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na oportunidade em que esse caso foi analisado pelo STJ, houve uma mudança de entendimento, porque na primeira instância o aposentado teve negado esse direito da desaposentação. Em segunda instância, houve uma revisão desse entendimento, no STJ também permaneceu
estabeleceu, então, o entendimento de que é possível, sim, ao aposentado renunciar à aposentadoria, sem que, para isso, ele tenha que devolver qualquer valores recebidos em relação a essa aposentadoria. Grande expectativa, então, hoje à tarde, né, Gisele? É, bastante. E o plenário também deve analisar hoje um pedido do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para reconhecer a competência de juízes federais para julgar ações em que o Conselho for parte no processo. Para o CAD, deve ser dado o mesmo tratamento da União às autarquias federais. O fato do CAD não ter sede no estado gaúcho não pode, segundo o Conselho, ser critério para afastar a competência do TRF da 4ª Região para analisar o pedido, já que cabe ao órgão optar pelo local onde apresentará a ação. Mas o TRF da 4ª Região entendeu que não deve conceder privilégios maiores às autarquias do que à União, e por isso o pedido deve ser apresentado no domicílio do autor da ação. O tema teve repercussão geral reconhecida. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski. Agora, Gisele, cabe ao autor escolher em que lugar ele quer que aquela ação contra a União seja julgada? A Constituição Federal ela estabelece que compete à Justiça Federal processar as ações em que a União seja parte. E tem também um dispositivo previsto na Constituição Federal que estabelece em que região territorial, em qual seção judiciária, efetivamente, essas ações deverão ser ajuizadas. Então, de acordo com a Constituição, estabelece que poderá ser demandada essa ação ajuizada no domicílio do autor, ou no domicílio onde o ato ou o fato tem acontecido, aquele ato ou fato que dê origem à demanda, onde a coisa está situada ou ainda no Distrito Federal. Então, essas 4 possibilidades, elas estão à disposição do autor, que é aquele que ajuiza a ação, que vai ingressar com a ação na Justiça. Então, agora, a Constituição Federal, ela menciona que essas possibilidades, elas são para a União Federal. O que se pergunta, e o que a grande controvérsia, então, que se discute neste recurso extraordinário, diz respeito a se essa possibilidade que está prevista na Constituição Federal para a União se estende ou não para as autarquias e fundações. O CAD argumenta que ele não pode ser demandado em lugares em que ele não tenha sede, que seria só que essa garantia da União ela não se estenderia para as autarquias e que ele só poderia ser demandado onde ele tivesse sede, onde ele tivesse efetivamente ali uma filial, uma sucursal, enfim, onde ele tivesse condições de se defender. Esse não foi o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a parte efetivamente ela tem essa possibilidade de escolha, isso é uma prerrogativa que está na Constituição Federal e que cabe a ela escolher se vai demandar em uma dessas opções previstas na Constituição Federal. Última palavra, então, hoje com o Supremo Tribunal Federal. Exatamente.